A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Hoje eu gostaria de deixar um versículo em Daniel 3:20. Nós sabemos que Daniel 3 fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, o mesmo Deus que nós servimos, que criou os céus, a terra e o mar. Nós sabemos que aqueles jovens foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, porque eles não se prostraram diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Mas o que eu quero deixar aqui, quando Nabucodonosor, enfurecido, mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, e ele mandou que os seus homens mais fortes, mais poderosos, que está na tradução da minha Bíblia, do seu exército, atassem aqueles jovens, amarrassem eles. Só que a palavra nos fala que a fornalha estava tão quente que aqueles soldados, aqueles homens fortes que levaram os servos do Senhor amarrados para jogar na fornalha, a fornalha estava tão quente que ao se aproximarem da fornalha, aqueles homens morreram queimados, esturricados. Eles tocaram em quem eles não deveriam tocar. Eles tocaram nos servos do Senhor. E veja o que aconteceu com aqueles homens. Eles perderam a sua vida ali naquele instante. E creio eu que eles morreram espiritualmente e fisicamente. Não creio que eles serviam ao Senhor. Então ali eles perderam a salvação e perderam a vida deles também, porque eles tocaram em homens de Deus. Quando nós tocamos no ungido do Senhor, nós tocamos na menina dos olhos do Senhor. Então tenha muito cuidado quando você se levantar contra um servo ou uma serva de Deus. Hoje nós vemos dentro das igrejas fofoca, disse-me-disse. Tem crente que sai da sua igreja para fazer fofoca em outra igreja, para fazer fofoca do seu pastor, do seu dirigente, do seu irmão de igreja. Tenha muito cuidado, porque a palavra fala que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E em Samuel, 1 Samuel 15:23, fala sobre o pecado da rebelião. Tenha cuidado, não faça rebelião, não faça fofoca, não saia falando da sua igreja, dos seus irmãos, da sua liderança que você tem na igreja. Não saia falando das pessoas. Quando você vê algo errado, você ora, dobra os joelhos e clama a Deus por aquele irmão, por aquela irmã, pelo seu pastor, pelo seu dirigente. Clama a Deus, ora a Deus, peça a Deus para libertá-lo e salvá-lo. Não julgue, porque rebelião é como o pecado de feitiçaria diante do Senhor. E tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos amar mais, perdoar mais. Nós precisamos ter empatia pelos nossos irmãos. Nós precisamos usar de misericórdia com o nosso irmão. Nós precisamos relevar muitas coisas, porque perfeito é Cristo. Se o irmão te chateou, perdoa. Se o irmão
falou algo que não te agradou, perdoa. A palavra fala que os mais fortes devem suportar os mais fracos. Então, igreja do Senhor, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E está tendo contenda, dissessão, está tendo fofoca, está tendo irmão contra irmão dentro da própria igreja. Não é no mundo lá fora, não. É dentro da casa do Senhor. E um reino dividido, Deus não pode operar no meio do seu povo. Tenha cuidado, porque Jesus está às portas e muitos vão perder a salvação por pequenas coisas. Não faça fofoca. Nós temos que vigiar a nossa língua, porque é um membrozinho pequeno, mas que pode fazer incendiar uma floresta. Então tenha muito cuidado. Eu ouvi uma ilustração que é mais ou menos assim. Alguém falou mal do seu pastor. Alguém caluniou aquele homem. E aquele homem, ele teve a sua vida destruída. Então, aquele jovem se arrependeu de ter falado mal do pastor. E ele foi pedir perdão ao pastor. E o pastor pegou um saco cheio de penas, levou aquele jovem no alto e jogou aquele saco de penas. E espalhou penas para todos os lados. O vento levou aquelas penas. E o pastor disse: tem como você catar as penas? É impossível, né? E o pastor disse: eu te perdoo, mas o estrago já foi feito. E de repente nós podemos destruir a reputação de um ungido de Deus. Então nós vamos estar levantando as nossas mãos contra servos do Senhor. Veja bem aqueles soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar dentro da fornalha. Eles morreram ali, esturricados, perto daquela fornalha. Então nós temos que pensar muito. Nós devemos ouvir mais e falar menos, porque o falar é prata, mas o ouvir é ouro. Vamos vigiar com o que nós temos falado. Vamos vigiar para não sermos incendiadores e povoar entre o povo de Deus a contenda, a fofoca, a rebelião, porque nós vamos prestar contas diante do Senhor naquele grande dia. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.